Olá, olá, que a paz seja com todos vocês. Prezado, o que vocês aprenderam sobre esse tema aí? Sobre o tema dízimo? Eu aprendi que se eu recebesse, por exemplo, R$ 1.000, eu deveria tirar R$ 100 desse R$ 1.000, né? Desse valor. E na igreja que eu frequentava dizia que tinha que ser do valor bruto do salário. Então eu tirava R$ 1.000 porque eu fui ensinado que dízimo é a parte de Deus e que a gente não podia tocar no dízimo. Não sei se você aprendeu ou ainda entende desse jeito, mas eu fui ensinado desse jeito, que os 10% que seria o dízimo, a 10ª parte, era de Deus, eu não podia tocar nessa parte. E que eu não podia confundir dízimo com oferta. Segundo o que me ensinaram, segundo o que o sistema me ensinou, é que dízimo era uma coisa e que oferta era outra coisa totalmente diferente. Claro que quando a gente fala sobre esse tema, aí depende da instituição, da igreja. Algumas igrejas, elas têm uma função, né? Tem um objetivo ali com dízimo. Mas todas com esse sentido aí de que a pessoa recebe o seu salário e tem que ali tirar a parte de Deus. Tem até um ditado que diz assim que não se dá o dízimo, mas devolve o dízimo, porque segundo eles o dízimo é de Deus. Vamos analisar esse tema com muito cuidado e com muita oração na Bíblia. Vamos ver se é assim mesmo. Vamos lá? Quero te convidar a pegar aqui comigo Deuteronômio capítulo 14, do verso 22 em diante. 14, 22 em diante. Vamos lá? Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Verso 24. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, verso 25, então vende o teu dízimo, tá? E ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Verso 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vaca, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo o que pedir a tua alma, e come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Esse dízimo, que a gente chama de dízimo anual, tinha esse dízimo aqui, o dízimo trienal. Olha aqui, verso 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e o recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. O anual e o dízimo trienal. Isso vale lembrar que nós estamos falando do dízimo no sacerdócio levítico, certo? Sacerdócio levítico. E para falar sobre sacerdócio levítico, eu tenho que falar sobre sacerdote. Qual a definição para sacerdote? Sacerdote é a pessoa que representa o povo perante a divindade, no caso, o Deus de Israel.
e que representa a divindade perante o povo. O mediador, tá? Sacerdote é o mediador que representa a humanidade perante Deus, né? Perante a divindade. O dízimo, como você acabou de ver aí, tinha que ser entregue somente no lugar em que Deus tinha escolhido. O dízimo anual tinha que ser entregue somente no lugar que Deus tinha escolhido. O que mais? Dízimo no conceito levítico ali, né, na antiga aliança e na lei do sacerdócio ali do Antigo Testamento, dízimo só era alimento, grãos, vinho, azeite, né, vacas, ovelhas. Ah, mas eu vendi tal coisa aqui, porque você viu no texto lá que já tinha dinheiro, porque tem pessoas que falavam, irmão Fábio, é porque naquele tempo não tinha dinheiro. Você viu o texto que fala, o texto fala que a pessoa vendia a comida, né, o alimento, vendia e pegava o dinheiro. E quando chegava em Jerusalém, no lugar que o Senhor escolhera, ali ele pegava o dinheiro e não dava o dinheiro para o sacerdote, mas comprava o alimento de novo. Desse modo, dízimo no sacerdócio levítico era só alimento, certo? Outra coisa interessante a falar é que quem eram os dizimistas no contexto do Antigo Testamento? Somente quem trabalhava com agropecuária, somente quem trabalhava com ovelhas, com agricultura. Ok? Uma pessoa que trabalhava como copeiro lá no templo de Salomão, dava dízimo? Não. A pessoa que trabalhava como artesão, dava dízimo? Não. A pessoa que era pescador, levava a 10ª parte do seu peixe lá no templo? Não. Não levava. Levava o seu lucro, o garimpeiro que ganhasse lá R$1.000 de lucro, ele levava R$100 no templo? Não. Somente grãos, cereais, vinho, como você viu aí na descrição. E tinha que ser no lugar que o Senhor escolheu. Uma parte do dízimo era comido pelo dizimista, e a outra parte era dada ao sacerdote levita. O sacerdote o recebia pessoalmente. Algo muito importante aqui era que uma parte do dízimo, o próprio dizimista que levava o dízimo, ele comia o seu próprio dízimo. A outra parte do dízimo, quem comia era o sacerdote, o levita. E o levita, olha, palavra-chave aqui, prezado. O levita, o sacerdote, ele recebia pessoalmente o dízimo. Certo? E o dízimo no sacerdócio levítico, mas falando do dízimo trienal. Ele tinha que ser entregue na cidade do dizimista. Ele era só alimento. O estrangeiro, as viúvas, os órfãos e o sacerdote da cidade comiam o dízimo. O sacerdote também recebia o dízimo pessoalmente. Vai pegando essas palavras-chave aí para você entender a conclusão final. O sacerdote recebia o dízimo pessoalmente. Qual que é a ampliação no Novo Testamento? Eu quero ler aqui com vocês a ampliação desse tema, do tema dízimo, o que o Novo Testamento fala sobre esse tema. Hebreus capítulo 7, vamos lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este que até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos nomes de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou,
o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Porque ainda ele estava nos nomes do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Verso 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz... Voltando aqui. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém se viu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. É muito mais manifesto ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Prezados irmãos, não sei se você viu aqui, prestou atenção, que aqui no livro de Hebreus está falando que a partir do Novo Testamento houve uma mudança quanto ao sacerdócio. Nós estávamos no sacerdócio, na antiga aliança, né? Estávamos, ou eles estavam, melhor dizendo, né? Eles estavam no sacerdócio levítico e após Jesus Cristo morrer, ressuscitar e se colocar diante de Deus, né, à direita de Deus, começa um outro sacerdócio ali, o sacerdócio que aqui nesse livro de Hebreus fala que é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, certo? Então aí o que acontece? Você percebe aí, o sacerdócio levítico é mudado pelo sacerdócio de Cristo. Cristo é o nosso sacerdote. Necessariamente a lei do sacerdócio também muda, não tem templo mais, não tem animais para entregar, né? Não tem alimento. Há necessidade de mudar a lei do sacerdócio, certo? O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo não é o sacerdócio de Melquisedeque, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Tem a semelhança, para ficar mais claro, seria assim: o sacerdócio de Cristo tem a semelhança do sacerdócio de Melquisedeque, tá? É errado pegar textos da antiga aliança que fala sobre dízimo de alimentos no sacerdócio levítico e tentar encaixar esses textos na nova aliança, no sacerdócio de Cristo. Aqui você vê, prezados, um grande erro da maioria dos religiosos. Eles pegam textos que estão falando sobre o dízimo lá da antiga aliança, né? Olha aqui, aí pega lá Malaquias 3:10, olha lá: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubastes. E aí vai, por aí vai, vocês são ladrão, tal. Eu tenho muitos que até pregam assim na igreja, né? Olha, todo mundo é que é ladrão, não está dando dízimo. Esse texto aí está no contexto da antiga aliança, no contexto da aliança levítica, né? Perdão, do sacerdócio levítico. Eu não posso pegar o tema dízimo no contexto do sacerdócio levítico e jogar para o contexto do sacerdócio de Cristo. Porque, como você viu, são coisas totalmente diferentes. A antiga aliança tinha que levar alimento, tinha que ser no lugar que você escolheu, tinha que ser em Jerusalém. Era comida, somente comida. Como eu vou jogar isso para o sacerdócio de Cristo agora, né? Para a nova aliança, para o novo sacerdócio? Não pode, é um erro grotesco. Olha lá, Melquisedeque recebeu pessoalmente o dízimo de Abraão, uma só vez, e ainda dos despojos de guerra. Prezado irmão, veja bem, Melquisedeque, ele recebeu pessoalmente o dízimo de Abraão. Ele era o sacerdote lá da época e ele recebeu pessoalmente o dízimo de Abraão,
uma só vez, e ainda os despojos de guerra. Como eu posso interpretar isso aí como sendo o pastor da minha igreja ali recebendo o dízimo no lugar de Jesus Cristo? Extrapolação, prezado. Extrapolação. Olha aqui. Mais uma vez o problema do verso fora do contexto. A pessoa pega um verso isolado do contexto. Então ela nem analisa que aquele ali tem a ver com sacerdócio levítico. Ela nem presta atenção que aquilo ali tem a ver com o templo. E hoje a gente não tem mais templo, né? Não tem mais templo. Templo somos nós. Somos nós mesmos na nova aliança. Ele não percebe que hoje não há mais levitas. Tá? E ele não percebe no contexto lá bíblico que dízimo era só alimento. Não consegue. Só pega o texto lá. Todo dízimo tem que ser dado para todas as dízimas da terra são para o Senhor. E eu dei para os levitas. Tal. Só pega esse texto, mas não entende o contexto. Verso fora do contexto. Texto isolado, verso isolado. E cria uma doutrina que não existe. Qual que é a doutrina que não existe? Que há na Bíblia dízimo de dinheiro. Não existe dízimo de dinheiro na Bíblia. Nem no Antigo Testamento e nem no Novo. Tá? Na Nova Aliança não dá para dar nem dízimo de alimentos e muito mesmo de dinheiro, pois o sacerdote está no céu. Eu coloquei aqui pessoalmente, por quê? Porque você percebeu que dar dízimo, todas as pessoas que davam dízimo, davam ao sacerdote pessoalmente, tanto os levitas, tanto o dízimo lá de Melquisedeque, o dízimo era entregue pessoalmente à pessoa. Eu pergunto, tem como na nova aliança a gente ir até o céu lá, onde o Senhor está à direita de Deus, e entregar o dízimo para o Senhor Jesus lá, né? Não dá nem para levar alimento, porque hoje, né, não tem dízimo de alimento mais na nova aliança, e muito menos dinheiro. É um erro tremendo, é um raciocínio muito equivocado acreditar que o pastor da igreja, ele é o sacerdote no lugar de Jesus. Prezado irmão, o pastor ele não é sacerdote, no sentido exato da palavra, ele não é sacerdote. No sentido popular, no sentido de função, né, em figuras de linguagem, o pastor pode até ser considerado sacerdote. Mas no sentido exato da palavra, nós temos um só sacerdote. Jesus Cristo está no céu. Como eu vou entregar dízimo para Jesus pessoalmente? Irmão, como? Eu gosto de dar, aqui, eu coloquei aqui os judeus de hoje. Coloquei o exemplo dos judeus de hoje. Eu pergunto para você, por que os judeus, apesar de contribuírem, né, de darem ofertas, dinheiro lá na sinagoga que ele frequenta, porque eles não dão dízimo? Ou seja, não tem um papel escrito assim, ó líder da sinagoga, esse aqui é o meu dízimo. Por que eles não fazem isso? Porque eles são desobedientes, eles esqueceram da lei que Deus deu para eles, né? Será que até aqueles judeus, né, aqueles ultra-ortodoxos, que são fiéis ali, tentam obedecer a Torá, a risca, será que eles são tão desobedientes assim que passaram por cima de um mandamento tão claro de Deus? Não é, prezado, é porque não tem mais levita, não tem mais templo. A sinagoga não é templo. E esse é o entendimento judaico. A sinagoga não é templo. E o líder lá, o líder que prega, que faz as pregações dentro do judaísmo, ele não é levita, ele não é sacerdote. Eles têm esse entendimento. Por analogia, irmãos, os pastores têm a função semelhante a desses líderes das sinagogas, não são sacerdotes. Agora, por exemplo, se voltar o templo em Jerusalém, né, reconstruir o terceiro templo, e eles separarem os levitas para fazerem os sacrifícios, aí as pessoas que trabalham no campo, né, na agropecuária e na agricultura, perdão, na agropecuária já está incluída aí, agricultura, mas que cuida de ovelhas, aí sim eles vão dar o dízimo lá para os sacerdotes, aí sim. Mas até o momento os judeus não dão dízimo. Mesma coisa o crente deveria pensar. Veja bem, não tem sacerdócio nesse momento que eu possa entregar o dízimo pessoalmente. Só tem Jesus no céu. Então,
Como você viu lá em Hebreus capítulo 7, mudou o sacerdócio, mudou necessariamente a lei. Que lei? A lei do dízimo, a lei do sacerdócio. A igreja do primeiro século pagava suas contas com contribuições do coração e não com 10% do salário do membro. Vamos lá ler. Vamos ver aqui, né? 2 Coríntios 2, verso 9. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aos que dá com alegria. Não sei se você entendeu aí, porque às vezes a gente fala sobre esse tema, a pessoa fica nervosa e fala, mas irmão Fábio, então isso quer dizer que nós não devemos contribuir, não devemos ajudar a igreja. Como vai pagar as contas, né? As contas da igreja, como vai pagar, como iremos suprir as necessidades da igreja. Tá aqui, ó, com as contribuições do coração, aqui, ó, contribuições do coração, não com 10%. Se é 10%, taxado 10%, já não é do coração. A igreja primitiva não dizimava dinheiro, não dava dízimo de dinheiro, prezado. Tá? Se você pode olhar aí, que até enquanto, no Novo Testamento ali, né, nos livros do Novo Testamento, até enquanto o templo estava em pé, há o termo dízimo ali. E mesmo assim, quando você vê em Mateus 23, fala sobre o quê? Sobre o cominho, sobre o hortelã, sobre o endro, que como nós vimos, são frutos da terra. Você interpretar isso como dinheiro, como salário, né? Parte do salário dos contribuintes aí, dos membros da igreja, é muito estranho. É muito estranho. Olha lá, a doutrina do dízimo de dinheiro é uma mentira, por isso deve ser combatida. Às vezes, a gente fala para as pessoas e elas dizem assim, mas irmão Fábio, isso aí tudo bem, isso aí não é ponto de salvação, tanto faz. Em partes, né, irmãos, não é ponto de salvação, mas a igreja da verdade, as igrejas que pregam a verdade, os homens de Deus que pregam a verdade, tem que ser verdadeiros nisso daí. Ficar pregando a mentira, quem é o pai da mentira? Satanás. Eu, durante um tempo da minha vida, eu preguei, dei estudo bíblico, ensinando as pessoas que elas tinham que tirar 10% do salário delas, mas depois que eu tive esse entendimento, nunca mais, né, abandonei essa prática. Assim deve ser todo servo de Deus sincero. Claro, sincero, eu volto a dizer, tem muitas pessoas que não são tão sinceras assim, elas querem defender a igreja dela, as igrejas dela de todas as formas, passando por cima da verdade, tá? Que não seja isso com você, que isso não aconteça com você, tá, prezado irmão? A verdade está acima de tudo. Jesus Cristo está acima de tudo. Jesus Cristo e sua verdade está acima de tudo. Ok? Deus abençoe, espero que esse tema tenha sido muito claro para você. Até o próximo estudo.